Capítulo 2º. Da escrituração. Artigo 172. No registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, intervivos ou mortis causa quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para sua disponibilidade. Artigo 173. Haverá, no registro de imóveis, os seguintes livros. Inciso 1º. Livro número 1. Protocolo. Inciso 2º. Livro número 2. Registro geral. Inciso 3º. Livro número 3. Registro auxiliar. Inciso 4º. Livro número 4. Indicador real. Inciso 5º. Livro número 5. Indicador pessoal. Parágrafo único. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, os livros números 2, 3, 4 e 5 poderão ser substituídos por fichas. Artigo 174. O livro número 1. Protocolo. Servirá para apontamento de todos os títulos apresentados diariamente, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 12 desta lei. Artigo 175. São requisitos da escrituração do livro número 1. Protocolo. Inciso 1º. O número de ordem, que seguirá indefinidamente nos livros da mesma espécie. Inciso 2º. A data da apresentação. Inciso 3º. O nome do apresentante. Inciso 4º. A natureza formal do título. Inciso 5º. Os atos que formalizar, resumidamente mencionados. Artigo 176. O livro número 2. Registro geral. Será destinado à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no artigo 167 e não atribuídos ao livro número 3. Parágrafo 1º. A escrituração do livro número 2 obedecerá às seguintes normas. Inciso 1º. Cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta lei. Inciso 2º. São requisitos da matrícula. Item 1. O número de ordem, que seguirá ao infinito. Item 2. A data. Item 3. A identificação do imóvel, que será feita com indicação. Item A. Se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CSIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área. Item B. Se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. Item 4. O nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como a linha A. Tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou a falta deste, sua filiação. A linha B. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Item 5. O número do registro anterior. Item 6. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas, nos termos do parágrafo 10 deste artigo. Inciso 3º. São requisitos do registro no livro número 2.
Item 1. A data. Item 2. O nome, domicílio e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem como. Alínea A. Tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da Cédula de Identidade, ou, a falta deste, sua filiação. Alínea B. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Item 3. O título da transmissão ou do ônus. Item 4. A forma do título, sua procedência e caracterização. Item 5. O valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver. Parágrafo 2º. Para a matrícula e registro das escrituras e partilhas, lavradas ou homologadas na vigência do Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, não serão observadas as exigências deste artigo, devendo tais atos obedecer ao disposto na legislação anterior. Parágrafo 3º. Nos casos de desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis rurais, a identificação prevista na linha do item 3 do inciso 2 do parágrafo 1º será obtida a partir de memorial descritivo, assinado por profissional habilitado e com a devida anotação de responsabilidade técnica, ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda 4 módulos fiscais. Parágrafo 4º. A identificação de que trata o parágrafo 3º tornar-se-á obrigatória para a efetivação de registro, em qualquer situação de transferência de imóvel rural, nos prazos fixados por ato do Poder Executivo. Parágrafo 5º. Nas hipóteses do parágrafo 3º, caberá ao INCRA certificar que a poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas, conforme a ato normativo próprio. Parágrafo 6º. A certificação do memorial descritivo de glebas públicas será referente apenas ao seu perímetro originário. Parágrafo 7º. Não se exigirá, por ocasião da efetivação do registro do imóvel destacado de glebas públicas, a retificação do memorial descritivo da área remanescente, que somente ocorrerá a cada 3 anos, contados a partir do primeiro destaque, englobando todos os destaques realizados no período. Parágrafo 8º. O ente público proprietário ou emitido na posse a partir de decisão proferida em processo judicial de desapropriação em curso poderá requerer a abertura de matrícula de parte de imóvel situado em área urbana ou de expansão urbana, previamente matriculado ou não, com base em planta e memorial descritivo, podendo a apuração de remanescente ocorrer em momento posterior. Parágrafo 9º. A instituição do direito real de laje ocorrerá por meio da abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis e por meio da averbação desse fato na matrícula da construção base e nas matrículas de lajes anteriores, com remissão recíproca. Parágrafo 10º. Quando o imóvel se destinar ao regime da multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no parágrafo 10 deste artigo, cada fração de tempo poderá, em função de legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária individualizada. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1.358-N da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, a fração de tempo adicional,
destinado à realização de reparos, constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e não será objeto de matrícula específica. Parágrafo 3º. Para a identificação de que tratam os parágrafos 3º e 4º deste artigo, é dispensada a anuência dos confrontantes, bastando para tanto a declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações. Artigo 177. O livro número 3. Registro auxiliar. Será destinado ao registro dos atos que, sendo atribuídos ao registro de imóveis por disposição legal, não digam respeito diretamente a imóvel matriculado. Artigo 178. Registrar-se-ão no livro número 3. Registro auxiliar. Inciso 1º. A emissão de debêntures, sem prejuízo do registro eventual e definitivo, na matrícula do imóvel, da hipoteca, anticrese ou penhor que abonarem especialmente tais emissões, firmando-se pela ordem do registro a prioridade entre as séries de obrigações emitidas pela sociedade. Inciso 2º. As cédulas de crédito rural e de crédito industrial, sem prejuízo do registro da hipoteca cedular. Inciso 3º. As convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio em multipropriedade. Inciso 4º. O penhor de máquinas e de aparelhos utilizados na indústria, instalados em funcionamento, com os respectivos pertences ou sem eles. Inciso 5º. As convenções antenupciais. Inciso 6º. Os contratos de penhor rural. Inciso 7º. Os títulos que, a requerimento do interessado, forem registrados no seu inteiro teor, sem prejuízo do ato, praticado no livro número 2. Artigo 179. O livro número 4. Indicador real. Será o repositório de todos os imóveis que figurarem nos demais livros, devendo conter sua identificação, referência aos números de ordem dos outros livros e anotações necessárias. Parágrafo 1º. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 4 conterá, ainda, o número de ordem, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie. Parágrafo 2º. Adotado o sistema previsto no parágrafo precedente, os oficiais deverão ter, para auxiliar a consulta, um livro índice ou fichas pelas ruas, quando se tratar de imóveis urbanos, e pelos nomes e situações, quando rurais. Artigo 180. O livro número 5. Indicador pessoal. Dividido alfabeticamente, será o repositório dos nomes de todas as pessoas que, individual ou coletivamente, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente, figurarem nos demais livros, fazendo-se referência aos respectivos números de ordem. Parágrafo único. Se não for utilizado o sistema de fichas, o livro número 5 conterá, ainda, o número de ordem de cada letra do alfabeto, que seguirá indefinidamente, nos livros da mesma espécie. Os oficiais poderão adotar, para auxiliar as buscas, um livro índice ou fichas em ordem alfabética. Artigo 181. Poderão ser abertos e escriturados, concomitantemente, até 10 livros de registro geral, obedecendo, neste caso, a sua escrituração ao algarismo final da matrícula, sendo as matrículas de número final 1 feitas no livro 2A1, as de final 2 no livro 2A2 e as de final 3 no livro 2A3, e assim, sucessivamente. Parágrafo único. Também poderão ser desdobrados, a critério do oficial, os livros números 3 registro auxiliar, 4 indicador real e 5 indicador pessoal.